perfeitamente do Torino em Portugal. E quando se fez a festa do Torino, era isso mesmo, era uma festa de homenagem, mas não de despedida. Foi uma equipe muito simpática, que jogou no Estádio Nacional, era uma equipe que jogava muito bem, claro, e perdeu porque o Benfica naquele dia está no dia sim, e o Torino talvez estivesse no dia não. Foi isso que aconteceu. A Genova contro il Portogallo, febbraio 49, la stretta di mano fra i due capitani anticipa il tragico destino dei Granati. Per una partita a beneficio di Capitan Ferreira, il Torino giocherà a Lisbona e ne ripartirà sul fatale aereo. E aconteceu que, meses antes, a equipa portuguesa foi jogar a Génova com a Itália, houve um Itália-Portugal, o Francisco Ferreira era o capitão de equipa, pediu ao capitão Mazzola, Valentino Mazzola, e que gostava imenso de poder contar com a equipa do Torino na sua festa de homenagem, para fazer um Benfica-Torino. E o Torino, os elementos do Torino, disseram que sim, para a parte deles estava tudo muito certo, mas que escrevesse então o seu clube, o Benfica, para eles a pedir e a confirmar isso. E assim foi. Foi dessa maneira que nós participámos nesse acordo com essa simpática equipa que era o Torino. A equipa é famosa. I portoghesi Serafin, Barrigana, Canario, Vasquez, Travasos. Gli azzurri, Annovazzi, Tognon, Castigliano, Bacigalupo, Maroso, Ballarin, Baldini, Loic, Menti, Carapellese, Mazzola. Fermi sull'attenti, i 22 atleti ascoltano gli inni nazionali. Houve uma figura desse jogo que ficou marcado, que era o Virgílio, que chamaram o Leão de Génova. O Virgílio Leão de Génova. Foi um jogo muito disputado, em que a Itália, como grande potência desportiva, acabou por levar a melhor. Eu lembro-me apenas de ter ouvido o relato do jogo e ter ouvido referências muito elogiosas à maneira ardorosa como Portugal se bateu, como uma Itália muito forte, como era a Itália daquela época. Quella partita la vincemmo, era una formazione formata da 8 undicesimi, io parlo del Torino. C'era Baldini della Sampdoria, l'unico, poi Carapellese del Milan, e poi non mi pare altri, tutti del Torino. 8 su 11, l'altro mi sfugge adesso, forse Annovazzi del Milan, ma tutti gli altri erano del Torino. E gli azzurri ritornano all'attacco. Sul centro dalla destra di Baldini, Mazzola scarta un avversario, un altro ancora e mette in rete con un tiro rasoterra. 3-1, i lusitani sono in ginocchio. Azione impetuosa degli azzurri, palla da Baldini a Maroso ed ecco il solito tradizionale gol dello Zoppo. Verso la fine della partita 3 o 4 persone si sono alzate e sono venute a baciarmi. E io sono rimasta lì, dico, ma mamma, sono scemi questi o com'è? Dice, ma non lo so. Dice, signora, suo marito ha fatto un gol. Vabbè, io non l'ho visto, stavo parlando. Esse encontro em Génova com a Itália, que Portugal acaba por perder por 4-1, foi decisivo. E há um reconhecimento também por parte da imprensa italiana das qualidades do Francisco Ferreira, que se deu também nesse encontro. A amizade que se estabeleceu entre o Francisco Ferreira e o Mazzola foi determinante. Foi determinante e também foi o Mazzola que ajudou a tornar isto possível. E os laços que se estabeleceram entre os dois jogadores, no fundo, isto irradiou para laços que se estabeleceram também entre os dois clubes, tornou isto possível
e enfim, só foi de facto pena ter terminado da maneira trágica que terminou, porque foi um acontecimento de facto extremamente importante para o futebol português, que na altura, em termos internacionais, não tinha a projeção que tem hoje, e o termos recebido aqui num estádio nacional uma equipa com a envergadura do Torino foi qualquer coisa de prestigiante, não só para o Benfica, mas também para o futebol português. È una partita che noi ricordiamo da una parte con piacere, perché abbiamo custodita qui al museo la maglia di Maroso di quella partita lì. Un po' con dispiacere, perché da quella partita lì originò l'amicizia fra Ferreira e Mazzola, che diede poi il là per la disputa della partita del 3 maggio del 49, al rientro della quale tutto il Torino perse la vita. Però insomma evidentemente c'era un destino scritto in quel senso. Ecco. Francisco Ferreira foi um jogador que veio para o Benfica ainda muito novo. Veio em 1938 e curiosamente veio do rival do Porto, Futebol Clube do Porto, numa altura em que já se estava a impor e em que decidiu que estava na altura de pedir o devido retorno financeiro ao Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto não quis, deu isso de barato e o Benfica acolheu o Francisco Ferreira. E de facto, pelas qualidades extraordinárias que o Francisco Ferreira tinha, não só como desportista, como futebolista, mas também como pessoa, as qualidades humanas que tinha, ele depressa vingou no Benfica. E depressa chegou à seleção nacional, depressa passou a ser o capitão da equipa, e eu diria que se calhar, antes de Coluna, que é conhecido por todos como o grande capitão, o capitão dos capitães, se não tivéssemos tido Coluna, teríamos Francisco Ferreira. O Francisco Ferreira era uma das grandes figuras do Benfica dos anos 40. Obviamente que, na homenagem que a direção do Benfica e os associados do Benfica quiseram fazer na altura, quiseram trazer aquele que de melhor jogava futebol na Europa e no mundo, que era o Grande Torino. E, portanto, o Benfica chamou o Torino porque era a referência, era o Barcelona, se me permite a expressão, de então, e, portanto, obviamente que para consagrar um grande jogador, um grande campeão, que era o Francisco Ferreira, quiseram trazer cá os melhores e o Torino foi escolhido. Infelizmente, essa noite que devia ser de festa ficou tragicamente marcada para o sempre, não só no futebol português, no futebol italiano, no futebol europeu e no futebol mundial. Em 49, quando se disputa este jogo com o Torino, contrariamente àquilo que se diz, não é uma festa de despedida, é simplesmente uma festa de homenagem. E é o reconhecimento de todos estes atributos do Francisco Ferreira, é o reconhecimento, é o obrigado que se faz a este homem, a este desportista, no Estádio Nacional, com a vinda de um grande clube, um clube cotado entre os melhores do mundo, provavelmente o melhor europeu, e é este clube que vem fazer esta homenagem, que vem a Lisboa para prestar esta homenagem ao Francisco Ferreira. Eu gostava do Francisco Ferreira, embora naquela altura a minha afetação não fosse benfiquista, eu pertencia a famílias mais do Sporting, mas tinha um grande apreço pelo Francisco Ferreira, que eu conhecia pessoalmente, dado que ele era dono de um restaurante importante no Bairro Alto, onde eu já tinha ido mais que uma vez com a minha família. Portanto, foi o atrativo pela qualidade do Torino e pela figura pessoal do Francisco Ferreira que me levaram ao Estádio do Jamor naquela tarde de 3 de maio de 1949. Era uma equipa de raça, o Benfica. Portanto, costumava-se dizer que jogavam à Benfica, que era com garra, com determinação.
E pronto, e tinham jogadores de grande valia técnica. Na defesa era o Jacinto Marques, que era um jogador muito duro e era muito importante no seu setor. Era o Moreira, o Félix e o Francisco Ferreira. E depois no ataque, o quinteto do Benfica tinha jogadores como o Corona, no lado direito, o Arsénio, o Julinho, o Melão e o Rogério. O Rogério era um jogador fantástico. Ainda hoje é o melhor marcador de finais da taça. Conseguiu uma vez 5 golos frente ao Estoril em 44. Também marcou 3 golos ao Sporting na série final de 52, numa final que o Benfica ganhou por 5-4. O ataque do Benfica era espantoso. Tínhamos dois guarda-redes bons, era o Bastos e o Rogério Contreiras. Tínhamos ali um meio-campo que era o Moreira e o Chico Ferreira, 2 pilares, aqueles não passava nada. Um era muito habilidoso e o outro era muito rígido. Tínhamos uma linha avançada muito boa e realizadora, o Espírito Santo, que era campeão de salto e altura e campeão de barreiras cá. Ele saltava muito bem, então levava-se bem. Foi o primeiro jogador avançado de centro que eu comecei a jogar com ele, depois joguei com outros. Eu lembro-me perfeitamente desses jogadores porque jogaram comigo. O Rogério, o Espírito Santo já jogou comigo, mas já no fim. O Rogério era um fora de série, mas tinha o Espírito Santo, que era um jogador espetacular. É tão espetacular que ele tem uma história engraçada num treino, naqueles treinos que a gente fazia no Campo Grande. Havia uns atletas que andavam a tentar bater o recorde de salto em altura. E estava a fasquia, estava a 1,75 m, e eles não conseguiam passar a fasquia a 1,75 m. E ele de botas, equipado a jogar de futebol, a bola vai para fora, e ele, a brincadeira, foi a correr, saltou aqui com uma facilidade doida e foi buscar a bola. E ficou tudo a olhar para ele. Como é que é possível? Os outros andavam ali a meses a treinar, mas não conseguiam saltar àquela altura. Lembro-me bem, o Espírito Santo felizmente é vivo, é um gentleman, é um homem notável, uma grande figura do Benfica, e o Rogério, popularizado como o Pipi, toda a gente lhe chamava o Pipi, porque vestia muito bem, tinha um estilo muito próprio. Alguns veio precisamente porque diziam que na Itália, que esse nome vinha na Itália, que lá na Itália davam à juventude italiana, que chamavam pipis àqueles que viviam dentro do rigor da moda. E eu, como jogador do Benfica, com o automóvel quando vim do Brasil, está a ver, com todas essas coisas, achava-me um privilegiado e um Dom Juan. Ele tinha uma capacidade de drible extrema, máxima, de que não era realmente possível tirar-lhe a bola de qualquer forma. Eu sentia essas dificuldades. Com o Rogério, reivindica aqui o nome do Rogério, não esquecendo outros nomes como Chico Ferreira, Moreiras, Rosário, Arsénio, Corona, por aí fora. Derby della Mole Antonelliana, 60.000 spettatori, 60.000, 11 milioni di incassi. Il Grande Torino fu una delle 2 ragioni che avevano gli italiani nel secondo dopoguerra di poter mettere il naso fuori dall'Italia senza doversi vergognare, perché l'Italia è stata una delle 2 nazioni europee uscite sconfitte dal conflitto mondiale. Quindi andare all'estero a giocare, o comunque andare all'estero anche solo per lavoro, per svago, per qualsiasi motivi, venivi additato come un italiano, quindi uno che aveva scatenato e perso la seconda guerra mondiale. Le prime nazionali che si affacciavano sulla ribalta europea erano infarcite riccamente di giocatori del Grande Torino. Il 16 di maggio del 1947, quando l'Ungheria di Puskás e Kubala venne a giocare a Torino contro la nazionale italiana, 10 giocatori, cioè dal 2 all'11, erano giocatori del Grande Torino. A Bari contro la Cecoslovacchia, 8 granata in maglia azzurra e Bacigalupo la veste per la prima volta. 7 mesi prima a Torino una nazionale con ben 10 granata. Aveva battuto l'Ungheria, di cui faceva parte un giovane allora pressoché sconosciuto, Puskás. Elusa più volte la tagliola del fuorigioco, Gabetto segnò 2 gol.
Dopo il pareggio di Puška su rigore, Loic proprio all'ultimo minuto con una doppia carambola fra le basi dei due pali riconquistò la vittoria, esattamente come aveva fatto 16 anni prima Cesarini, sempre a Torino e contro gli ungheresi. Erano tempi molto duri perché c'era la guerra, o era appena finita, e c'era molta fame, c'era miseria, c'era malinconia, tristezza, fame, come ripeto. Però c'era il grande Torino che giocava. E quindi quello ci tirava sul morale tutti quanti perché aspettavamo solo la domenica per andare a vedere quei fenomeni del Torino, no? Quegli 11 angeli che domenicalmente giocavano e vincevano sempre. Squadra blocco, squadra armonia, squadra volontà, soprattutto volontà. A equipe do Torino na altura era uma equipe famosa, era uma equipe que hoje se comparava a um Barcelona, ao Real Madrid, era uma equipe que tinha os melhores jogadores do mundo, era uma equipe que os jogadores quase todos jogavam na Itália, na seleção de Itália, e era uma equipe que eram quase todos campeões, porque o Torino ganhava quase todos os campeonatos. Torino foi considerado uma das melhores equipas do mundo e tinha sem dúvida nenhuma no seu seio, não me recordo muitos nomes, mas vou focar 2 ou 3 que hoje ainda não podem ter sido esquecidos, como Mazzola, como Bacigalupo, guarda-redes, e mais não me ocorre agora. Mas grandes craques de futebol que naturalmente vieram a reivindicar as suas grandes capacidades futebolísticas pelo mundo do futebol. Sem dúvida nenhuma, Torino naquela altura era uma equipa considerada das melhores mundiais do momento. Erano tutti giocatori molto particolari. Allora, intanto a Bacigalupo, andiamo per ordine, no? Valerio Bacigalupo era il portiere che era il primo, comunque uno dei primi portieri moderni rispetto al periodo precedente, ovvero i portieri precedenti erano molto più statici, meno fisici di Bacigalupo. Bacigalupo aveva una fisicità, un'esuberanza fisica notevolissima che gli consentiva di fare salti da una parte all'altra della porta e quindi a volte di sopperire a difetti di piazzamento o comunque a situazioni estreme con questa sua fisicità. Era um guarda que estava sempre bem colocado, um guarda que saía bem da baliza. Era um guarda-redes, era muito elástico, era um bom guarda-redes, era o que se chama um bom guarda-redes. Eu considero um bom guarda-redes um bom bailarino. Um guarda-redes é um bailarino, só que o bailarino não é preciso defender bolas, mas é preciso saltar. E o guarda-redes é preciso saltar e defender bolas. Bacigalupo si allenava e permetteva ai ragazzini di entrare dietro la porta. Venite a vedere, insomma era una cosa in famiglia e mi ricordo che c'era sempre un nugolo di ragazzini che applaudivano Valerio, questo enorme campione che fu un grande campione anche nazionale. I 2 terzini erano Ballarin e Maroso, che erano 2 personaggi assolutamente antitetici, sia dal punto di vista caratteriale, sia dal punto di vista della posizione in campo. Ballarin era un terzino destro, fisico, meno tecnico ma risoluto, cioè il terzino, diciamo, dall'intervento non intimidatorio ma comunque che ti faceva sentire la sua presenza, ti faceva sentire il fiato sul collo. Al contrario, Maroso aveva una tecnica e una classe talmente superiore che non aveva bisogno di farti sentire il fiato sul collo perché ti anticipava, non ti faceva proprio vedere il pallone. Non ha mai fatto falli, non è mai stato espulso. Una volta mi ha raccontato che Ballarin ha fatto un'entrataccia e lui ha detto ma perché hai fatto così? Sai che se lo prendevi bene gli rovinavi la carriera. E lui gli ha risposto, e me diceva gatto.
Sembra che per un pioggiotto chiamarlo gatto sia un insulto, perché nell'antichità avevano dato anche a Chioggia un bel masso di marmo per fare il leone come a Venezia, e loro a furia di scalpellare era diventato un gatto, insomma era un po' per prenderli da scemi, capisci? E poi c'era Grezer, Rigamonti e Castigliano a fare la mediana difensiva, con Grezer che era un mediano di filtro e di prima impostazione e Castigliano che era conosciuto anche come zampa di velluto perché pur essendo un centrocampista vinse il titolo di capocannoniere nel girone finale adesso non ricordo se 46-47 o 47-48, comunque segnando 17 gol in 18 partite, cioè non un gol o due, facendo molti gol perché aveva questo tiro da fuori area molto potente e molto preciso. Una partita che non dimenticherò mai, un Torino-Bologna 4-0. Il Bologna venne a Torino alla settima giornata, non aveva ancora preso un gol, era imbattuto. E allora arrivò il Bologna che tremava il mondo fa, era denominato allora. Venne a Torino imbattuto, non un gol in 7 domeniche, pensate. E il Philadelphia era stracolmo, una cosa pazzesca. I biglietti erano esauriti già una settimana prima e il Bologna venne a Torino, come finì? 4-0 per noi, perché quella macchina era una macchina da gol. E il primo gol lo fece, mi pare, Castigliano, con una sventola da 40 metri, un gol nel 7, una cosa, erano dei grossi mediani eccezionali. Ostacolo duro il Bologna, Ossola, Gabetto e Menti studiano come poterlo aggirare. Rovesciata di Gabetto, tiro al volo, gol! Stupendo! Mario Rigamonti era così il cowboy della situazione, era uno stopper ante litteram, cioè un difensore centrale, molto forte fisicamente, molto preparato tecnicamente. Si racconta appunto che non avesse tutta questa frequentazione con gli allenamenti, perché di tanto in tanto gli capitava di non rientrare dalla sua natia Brescia per gli allenamenti, ma di arrivare addirittura all'ultimo istante in motocicletta allo stadio senza la tenuta di gioco. La fotografia, che è un po' l'icona del Torino, lo ritrae senza scudetto sul petto, ma era arrivato all'ultimo istante e non aveva la roba da indossare, gli hanno dato una maglietta e un paio di pantaloncini. Quello che contava non era la maglietta, ma era l'uomo, e l'uomo c'era. Poi c'era Menti, che era l'ala destra, diciamo un'ala destra un po' più arretrata, un po' più diciamo di filtro, i due centrali che erano Loic e Mazzola, anche lì Mazzola era il genio della squadra, Loic era quello più roccioso, più di interdizione dei due. Mi ricordo un particolare, una partita famosa contro la Lazio. Il primo tempo perdevamo 3-0, la cosa è una vergogna per noi. E mi ricordo che ci fu all'ingresso in campo del Torino fischiatissimo, no? Pensate, fischiare il grande Torino. Eppure i tifosi erano talmente esigenti che li fischiarono. Mazzola, come è passata poi la storia, si rimboccò le maniche, finì 4-3 per noi. Era un idolo, era il capo, era quello che tutti insieme sono andati da Novo a dire lasci pure così i nostri stipendi, però dia qualcosa di più a Mazzola perché insomma lui ha molti più problemi di noi. Ossola era l'ala sinistra e Gabetto era il centravanti, tutto estro classe, di cui si diceva che era molto facile che sbagliassi gol facili e altrettanto molto facile che segnassi gol difficili o impossibili. Il tutto senza scomporre la pettinatura, che teneva sempre perfettamente a posto grazie a chili di brillantina che gli fissavano il tutto in posizioni impeccabili. Era un giocatore unico perché aveva una classe infinita e poi aveva una cosa che mi affascinava particolarmente, la rovesciata. Faceva delle sforbiciate, delle rovesciate impossibili e fece tanti gol su rovesciata. E io ragazzino lo vedevo volare su in alto a colpire questi palloni e a segnare, mi entusiasmavo. A questi primi 11 andavano aggiunti una serie di personaggi
come Danilo Martelli, primo fra tutti, che era un sostituto di prima importanza, diciamo era un primo cambio che era assolutamente a livello di tutti gli altri. Lo stesso discorso dicasi per Sauro Tomà, che non partecipò a quella trasferta perché infortunato, ma che era un giocatore che in quella squadra aveva disputato molte partite al posto di Maroso, che aveva perso diversi periodi di gioco a causa di una pubalgia. Per me, che mi è rimasto impresso nella memoria, è quando arrivavano ad allenarsi al Philadelphia i giocatori. La loro disponibilità, la loro cortesia. Io mi facevo accompagnare, ripeto, da mia madre o da chi, anche finita la partita, i giocatori uscivano, ma non scappavano affatto, si fermavano a parlare col pubblico. Mi ricordo io mi teneva per mano mia madre e i giocatori uscivano e facevano una chiacchierata con tutti coloro che si avvicinavano. Philadelphia è un altro di quei luoghi che per il Torino ha una dimensione, diciamo, quasi magica, leggendaria. In quello stadio storico il Torino ha conquistato i suoi più grandi trionfi, sia dal primo scudetto, quello del 1928, che tutte le epopee del Grande Torino, per cui in tutta la sua epopea vittoriosa in quello stadio non ha mai perso un incontro, e questo le dice lunga sull'importanza che aveva quello stadio lì e sul timore che proprio metteva nelle squadre che venivano a giocarci. Sono passati più di 60 anni, però il significato, il ricordo del Grande Torino per la città, ma anche per l'Italia intera, per tutto il mondo del calcio, è evidente. È ancora adesso un mito, anche se ormai la maggior parte delle persone non l'ha vissuto. La grande forza di questa squadra è di aver attirato su di sé tifosi di altre città, di aver attirato gente che magari non è neanche appassionata al calcio, però tutti sanno cos'è il Grande Torino. È una squadra comunque che poi da allora non ha quasi mai più avuto i fasti di quel tempo lì, ma di cui ancora adesso i tifosi ricordano la leggenda, ricordano i nomi, la formazione a memoria. Ogni anno ancora adesso i tifosi vanno a Superga in pellegrinaggio a ricordare che cos'è stata quella squadra lì. Questo era il Grande Torino, non solo una grande squadra di calcio, ma anche una grande espressione di umanità e di forza di rinascita, che lo rende un fenomeno totalmente diverso da qualsiasi altra grande squadra che ci sono stati poi nella storia del calcio. Nós, ao termos conhecimento da presença de uma grande equipa de futebol chamada Torino, não podíamos senão poder partilhar com a nossa presença a identificação dessa grande capacidade, desse grande clube. E, na verdade, aquela grande festa a Chico Ferreira, no Estádio Nacional, deixou a maior imagem, a mais bela imagem dos tempos do futebol que nós tivéssemos conhecimento na altura. O Estádio do Jamor é um projeto nacionalista, de uma arquitetura tipo fascista, não é? Defendida pelo Estado Novo como um ícone do seu programa político. É começado a pensar numa altura em que a guerra já está em andamento, ou ainda antes, não é? Portanto, o Estádio Olímpico de Berlim é feito para as Olimpíadas de 36, portanto a grande inspiração do Estádio do Jamor é o Estádio Olímpico de Berlim, e depois o estádio já vai ser inaugurado numa altura em que a guerra está perto
do fim, e portanto já é uma espécie de contrassenso, não é? Mas é inaugurado como um estádio de representação do poder do Estado. A própria arquitetura do estádio é uma arquitetura em que na bancada principal, onde estão os dirigentes, digamos que à frente da bancada principal há uma alameda, portanto ninguém olha aos dirigentes de frente, tem muito a ver com esse poder do dirigente no palanque a olhar para o estádio, e depois é um estádio hierárquico na sua própria arquitetura, e portanto foi um estádio inaugurado em 44, com paradas, com mocidade portuguesa, portanto como um bom ritual fascista. E era um estádio de representação do poder do Estado. Mas eu acho que é um estádio que depois tem poucas utilizações, não é? Porque, no fundo, a vida e o coração do futebol em Portugal passava pelos clubes e pelos seus estádios, e não tanto pelo Estádio Nacional. Mas o Estádio Nacional realmente surge como um grande exemplo de uma arquitetura oficial do regime, e a inauguração foi um grande momento de propaganda, não é? Isso é absolutamente evidente. Quando havia jogos no Estádio Nacional, geralmente pessoas daqui de terra juntavam-se assim um grupo e iam em passeio até lá, a pé, daqui de que é o Luz lá, que ainda são uns quilómetrozinhos, íamos a seguir ao almoço para assistir ao jogo. Nesse dia eu fui com o meu pai, tinha 15 anos, era novita, e pronto, o jogo decorreu como qualquer jogo. Já nem me lembro qual foi o resultado, mas agora disseram-me que foi 4-3 a favor do Benfica, que eu vinha com certeza muito contente, porque eu era benfiquista. E só me lembro o que tenho mais na ideia foi depois dos presentes que o Francisco Ferreira recebeu, muitos presentes. E quando lhe ofereceram uma fábrica qualquer, que não sei qual, ofereceram-lhe uma carpete enorme, toda vermelha, com o emblema do Benfica ao centro. A carpete foi aberta em cima do relevado. É de ver que aquela coisa encarnada em cima do verde tinha um aspecto lindo, visto da bancada. É a única coisa que me lembro assim do jogo. Depois houve o acidente e ficámos muito tristes por aquilo ter acontecido. Cheio não estava, mas tinha muita gente. É um palco bonito, continua assim ainda hoje um palco bonito. A tarde estava muito razoável, em plena primavera. Não encheu, mas houve muito entusiasmo porque o Francisco Ferreira era uma figura muito querida do Benfica, com muita popularidade, e as pessoas acorreram lá para aplaudirem, não só o Francisco Ferreira, mas principalmente porque o Torino era uma imagem solene da época futebolística, era a equipa mais famosa de toda a Europa naquela altura e que atraiu muita gente a ir ver aqueles craques da bola que eram os jogadores do magnífico Torino. O Sr. Pierce, que foi o árbitro do Benfica Torino, Henry Pierce, por aquilo que eu tenho em registros, o meu pai tê-lo-á conhecido em Inglaterra nos tais cursos em que ele frequentava. E na altura em que se realiza o jogo Benfica-Torino, o Sr. Henry Pierce era considerado best of, era o melhor árbitro inglês na altura. Terá sido essa a causa de ele vir a Portugal convidado a arbitrar esse particular Benfica-Torino. E então constituiu-se uma equipa, convidou-se o Sr. Pierce, que era a referência dos árbitros a nível da Europa, e depois para auxiliares foram dois portugueses, que era o meu pai e o Rodrigues dos Santos. O Torino para nós já era muito falado. Quando nós os entramos, se fôssemos como fôssemos uns principiantes, quando entramos a disputar com eles, como se fôssemos uns principiantes, uns garotos que iam disputar com um adversário terrível, não é?
Era um receio que nós tínhamos. Mas finalmente, como eram todos jogadores com categorias diplomáticas e com boa cultura, eles portaram-se com dignamente e nós respondemos da mesma maneira também. E daí ficámos a fazer um grande favor a essa equipa que nos fez rejuvenescer a nossa maneira de pensar. As equipes italianas naquele tempo jogavam em contra-ataque. Defendiam bem atrás e depois, quando partiam ao contra-ataque, eram todos difíceis. Dá-me a impressão que o resultado foi 4-3. E o Torino marcou 3 golos. 3 golos que me podia ter marcado 5 ou 6 ou 7, mas pronto, marcou 3. E o Benfica teve a sorte de marcar 4 e ganhou o jogo. Porque ele era uma equipe tão perfeita a jogar, tão perfeita, e pronto, perderam. Não sei porquê, mas perderam. O Benfica é uma equipe que jogava com muita garra, jogava com muita vontade, os jogadores davam tudo dentro do campo. Talvez esse fosse a grande vantagem do Benfica nesse dia, foi jogar com muita vontade e com muito querer. O jogo foi maravilhoso, foi um jogo corretíssimo, evidentemente tinha que ser entre duas equipas de valor e fiéis e de boa categoria. Nós fizemos um jogo aberto e o Torino realmente também retribuiu com um jogo aberto. Não houve ali agressões, não houve marcações cerradas, não houve o costume que há nos jogos dos campeonatos nacionais. Não é? E então foi uma alegria para nós. Depois no jantar, fomos jantar à noite, um jantar com fraternização com eles no nosso jardim, no Campo Grande, que tem um restaurante muito grande para estes efeitos, estes eventos. E então ali trocámos uma série de autógrafos uns com os outros, a ver como se fosse um clube português e uma amizade grande e boa. O Torino era o favorito, mas o jogo tinha umas características amigáveis. Foi um espetáculo muito bonito porque houve muitos golos, que é sempre uma forma de valorizar um jogo de futebol. A luta foi muito equilibrada e o Benfica, com base na genica, conseguiu superar a melhor técnica do Torino. A imagem que eu tenho é que o Torino era mais técnico e o Benfica tinha mais alma, mais genica, e foi por isso que conseguiram ganhar. O facto do Benfica ter vencido o Torino, o poderosíssimo Torino, também foi motivo de toda a gente dizer: epá, como é que é isto? Ganhamos um poderoso Torino, o Benfica ficou tudo eufórico e tudo, digamos, foi uma surpresa. E por acaso é curioso nós analisarmos agora o que foi escrito pelo mestre Cândido Oliveira, que foi um dos fundadores e foi considerado um dos melhores treinadores de futebol do nosso país, ficou na história como um dos maiores treinadores de futebol, e foi um dos fundadores do jornal A Bola e um dos tais escribas que sabia escrever muito bem e sabia do que estava a escrever. E então a justificação, por acaso estive a rever, a justificação para a derrota do Torino, do mestre Cândido Oliveira, é que o Benfica transcendeu-se, porque estava a jogar com os melhores. E então aquela garra, aquela determinação e jogar à Benfica transcendeu-se para uma exibição fantástica. Ao contrário, o Torino terá menosprezado, digamos assim, a situação. Veio jogar, nós somos bons, vamos vencer isto nas calmas, porque o Benfica, portanto, menosprezou um pouco a equipa do Benfica. E teve logo um agravante para a sua condição, é que marcou o gol logo aos 8 minutos. Aos 8 minutos fica a ganhar, logo 1-0, pronto. Isto agora vai ser... E talvez tenha havido uma certa negligência, isto segundo a análise do mestre.
e depois, quando quiseram, já o Benfica estava, portanto, a suplantar todas as dificuldades que ele pensava, e os jogadores do Benfica, afinal disto, estamos a jogar com eles, mas nós também, e digamos que conseguiram transpor as dificuldades todas, arrancaram para uma grande exibição, e quando o Torino quis, já não conseguiu, porque o nosso amigo Rogério Pipi já tinha feito o 4º golo, e então depois já se tornava mais complicado para dar a volta, e isto foi um marco. O Benfica ganhar neste jogo, embora fosse um jogo particular, foi um marco histórico, ter ganho ao poderoso Torino, e mais histórico ainda por aquilo que se sabe, não é? Pelo que aconteceu depois. Foi uma das grandes vitórias do Benfica, ainda hoje se fala nisso. Fala nisso, claro, as pessoas daquele tempo, e o Benfica tem lá na sua sede o retrato do Torino, que foi uma equipe, tornou-se símbolo no desporto do Benfica. A festa foi uma coisa fabulosa, como se pode calcular. A sequência desse mesmo jogo teve a ingrata situação de, no seu regresso à Itália e a Turim, a equipa do Torino ter parecido naquele mago acidente de avião, naquele monte de Superga. Foi um jogo que me marcou. Passado pouco mais de um ano, comecei a minha atividade jornalística muito nova, no mundo desportivo de Lisboa, fazendo comunicados desportivos e lembrando muitas vezes dessa experiência de maio de 49, quando vi a excelente equipa do Torino atuar no Estádio Nacional e tive, como tantas pessoas que gostavam de futebol, o desgosto de saber que no dia seguinte tínhamos perdido grandes vedetas do futebol como Bacigalupo, Mazzola, Menti, Rigamonti, Ballarin, Maroso e tantos outros que marcaram a história do futebol italiano e que marcaram também a minha juventude. Addormentarmi così sul tuo respiro, labbra sulle labbra e non svegliarmi più, bocca a bocca, cuore a cuore, soffrire insieme. Quel giorno del 4 maggio 1949 io e i miei amici giocavamo al calcio, solo che era una giornata molto triste, triste nel senso che era grigia, c'era un cielo plumbeo, ma un colore, è difficile descriverlo, giallognolo, una cosa che presagiva più che un temporale, qualcosa di veramente tragico. Si mise a piovere forte e i miei amici fummo costretti a ripararci sotto i portici. E continuavamo, benché piovesse, a palleggiare, a giocare sotto i portici, no? Poi incominciò a tuonare fulmini, proprio una cosa impressionante, quell'uragano quasi ci fu. A un certo punto sentimmo un rombo, un colpo tremendo, che noi immaginavamo fosse stato un tuono, no? Manco pensavamo a quel che invece in quel momento era successo. Non era un tuono, era l'aereo del Torino che andò a sbattere contro la muraglia del terrapieno di Superga. No dia seguinte, milhares e milhares e milhares de pessoas concentraram-se junto à Embaixada de Itália. Milhares e milhares, uma multidão impressionante. O Benfica sugeriu, foi o Benfica que sugeriu, temos que ir dar os pêsames ao embaixador italiano pela tragédia. E o povo todo, não só do Benfica, mas também todo o povo, foi tudo, é um mar de gente à porta para dar o seu sentimento, os pêsames ao embaixador de Itália. O que ficou registado ao longo da minha vida sobre este caso do Benfica Torino
foi de facto a tragédia. Quando se falava na coisa, o meu pai ficava triste porque era, de facto, foi uma coisa que chocou muita gente, chocou toda a gente, e a ele também. Nunca consegui aprofundar muito com ele sobre o jogo ou sobre isto. Vinha sempre ao de cima o espectro da desgraça, de facto, da equipa do Torino ter morrido naquele desastre. No rescaldo da tragédia há um detalhe que é importante referir, que tem a ver com o facto de o encarregado dos negócios de Itália, Luigi Sabetta, dirige-se ao presidente benfiquista dizendo que o Benfica recebe o testamento desportivo de juventude e de camaradagem do Torino. Há registros de que o Francisco Ferreira, de facto, nunca mais esqueceu isto para o resto da sua vida. Foi algo que o marcou. Ele, pouco tempo depois, alguns dias depois, estava a disputar a Taça de Portugal, numa final com o Atlético, que o Benfica venceu. E é impressionante olhar para aquela fotografia e vê-se ainda ali o eco de tudo o que se tinha passado alguns dias antes, mas vê-se na figura do Francisco Ferreira e no modo também como ele jogou essa partida com o Atlético, o homem forte que ele também teve que ser para superar tudo isto, que foi marcante, e continuar a vida dele. Mas de facto foi algo que o perseguiu para o resto da vida. Há testemunhos de colegas, de gente que o conheceu, que de facto o Francisco Ferreira ficou marcado por esta tragédia e foi algo que o acompanhou até o resto dos seus dias. Para os jogadores foi uma coisa que ficou gravada na sua memória. Eu tenho isso gravado. Foi uma tristeza absoluta, uma tristeza daquelas grandes, como se morresse um pai ou uma mãe ou um filho. Foi uma coisa extraordinária, porque nós sentimos, não sou só eu, foram todos, sentimos uma necessidade de tristeza grande, porque é uma equipa com nós tivemos ali uns amigos, a gente considerou uma família, porque vieram gratuitamente jogar cá. Portanto, nós pensámos e criámos uma amizade extrema com esses elementos. E então, ali era nós abraçarmos, a dar parabéns a eles parabéns a nós, uma alegria absoluta. Para mim foi uma coisa extraordinária que eu nunca senti na vida no desporto. Foi isto. Roseira brava, roseira, barco sem leme nem remos. Roseira brava é a vida que amargamente vivemos. Roseira brava não tem rosas abertas nos ramos. Roseira brava é espinho que em nosso peito cravamos. O torpedo chamava-se Torpedo Tornense. Foi um grupo de 5 homens que eram primos e irmãos, fundaram o Torpedo Tornense. Em 1947. Era só futebol, mas era um futebol amador, não havia competição, assim, era só jogos amigáveis. Roseira brava no vento vai espalhando a semente. Acontece que em 1949 houve o desastre da equipa do Torino, de Itália, que veio jogar com o Benfica, e depois cá resolveram, em homenagem a essa equipa, passar também para o Torino Torrenense. Que o sol de verão não aquece. Toda a gente ficou triste com a notícia. Também que naquela altura não havia muita comunicação social, mas sempre só ouvi dizer e o pessoal ficou sentido também. E então, em homenagem ao Torino de Itália, ficamos Torino Torrenense até hoje.
Torino deixou uma impressão muito grande em Portugal e principalmente na festa de homenagem ao Francisco Ferreira, ao ponto de haver alguns adeptos do Benfica se quererem inscrever diretamente como associados do Torino para minimizar, penso, a ideia de que não foi só tragédia, mas que o Torino haveria de renascer, como felizmente veio a acontecer para bom do desporto italiano e principalmente do futebol italiano. A Associação de Futebol de Lisboa recorda, como lhe disse anteriormente, esse episódio negro na história do futebol e, portanto, temos não só no museu, como agora na biblioteca, o acervo que recorda a célebre equipa de Torino e o acontecimento. No livro dos 100 anos da Associação de Futebol de Lisboa, que foi editado em 2010, há 2 páginas que descrevem o que era o Torino como equipa e descrevem o trágico acontecimento que ocorreu naquele dia. E, portanto, é uma das referências que nós queremos passar sempre para as gerações vindouras, aqueles que andam no futebol e aqueles que não andam no futebol, como um episódio negro, é certo, que ocorreu aqui no futebol em Lisboa. A memória dos tempos que passaram são para nós com certeza um orgulho de termos encetado a nossa vida como atletas, como jogadores de futebol. E o futebol, para quem tinha jeito para jogar futebol, foi com certeza uma alavanca para daí partirmos para as nossas melhorias familiares. E hoje eu, por mim me confesso, devo ao futebol tudo aquilo que eu sou, que fui durante o período direto e o indireto. Esta é a faceta da minha vida que, no final dela, estamos por aqui. Estamos por aqui.
vilan a ciamelo un campo. Era nessuna speranza, vita, rinascenza. Era sogné, crié, era la luna, era la strada, la nostra.